Bom, eis aqui os componentes que nós vamos usar para esse circuito do estudo do gerador real. Então, temos aqui o nosso gerador, esse vai ser o terminal positivo e esse é o terminal negativo. Aqui está o nosso amperímetro, o nosso voltímetro, e aqui nós temos duas opções para, como resistor variável, para poder mexer com a tensão e corrente do circuito. Podemos usar a década de resistores ou o reostato. Qual a grande vantagem ou desvantagem de cada um deles? Então vamos lá. O reostato, a grande vantagem dele é que ele é mais robusto, permite que eu passe mais corrente. Então ele é mais seguro, vai ser mais difícil dar problema com ele, porque ele realmente resiste a uma corrente maior e vai ser fácil trabalhar. Enquanto que a década tem uma limitação de corrente que eu tenho que tomar cuidado aqui. Bom, para esse experimento isso não é uma grande diferença não. Outras diferenças. A década me permite variar valores de, lembra, de unidade, dezena, centena, de maneira conhecida. Nós vamos trabalhar essencialmente com unidade e dezena, algo como 1 até 25 ohms, tá? Que é o valor que esse reostato mede. Então, quando eu coloco aqui na posição, vamos dizer, próximo de zero, eu estou próximo de 0% de 25 ohms, próximo de 0 ohms. E conforme eu vou aumentando aqui, eu chego próximo dos 100%, dos 25 ohms aqui. Tá? Então, os dois variam. Só que esse varia de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, imprecisa. Eu não sei muito bem qual que é o valor que eu estou colocando aqui no resistor. Aqui eu tenho um conhecimento melhor. Eu posso ir de 1 em 1, de 10 em 10, então eu sei quanto vale. Mas nesse experimento também isso não é uma vantagem, porque eu vou descobrir o valor das resistências em função da tensão e da corrente. Se eu quisesse usar o reostato, a ligação seria o seguinte: eu do terminal positivo eu ligaria nesse terminal aqui, no cursor. Então eu não vou, como em alguns experimentos, que a gente pega os dois terminais do gerador e alimenta toda a resistência e usa parte desse valor para o circuito. Não, aqui eu quero o meu resistor variável. Então o que eu vou fazer? Do positivo eu posso colocar aqui no cursor. Então a corrente vem, atravessa parte da resistência e volta, seja por aqui ou por aqui, para o negativo da fonte. Então, conforme eu seleciono aqui, eu seleciono todo ou parte da resistência. Então eu tenho sempre esse gerador alimentando esse resistor, que é o que eu vou querer variar. E ao variar, observar tensão e corrente no circuito. O mesmo pode ser feito aqui. Do terminal positivo eu entro, por exemplo, nesse terminal da década e daqui eu volto para cá, sem problema. E vou variar aqui nos meus botõezinhos aqui da minha década. Então, em princípio, as duas soluções são viáveis. Temos que escolher uma. Então eu vou escolher por um pouquinho de praticidade a década de resistores, que ela é mais fácil eu variar a resistência. E por outra razão, em princípio nós sabemos quantos ohms tem em cada posição que eu coloco. Bom, então eu vou anotar isso, mas eu quero verificar se realmente eu tenho esse valor a partir das medidas de tensão e corrente. Então eu vou fazer uma verificação a mais sobre o valor da resistência indicada pela década. Então, por isso que eu vou descartar aqui o nosso reostato e trabalhar com esses componentes, com a nossa década de resistores, a fonte e os dois medidores.